Quando os raios do sol são enfocados em uma lupa sobre uma folha de papel, eles produzem fogo. Da mesma forma, quando os nossos pensamentos se concentram em um objeto, eles aquecem nosso coração e finalmente queimam a verdade que há nele. Muitas pessoas cometem o erro de ficarem voltadas a vários objetos. Se colocassem o foco em um propósito, seriam vidas mais potentes, conhecidas no presente e honradas no futuro. Está no ar o movimento pentecostal. Uma batida de moto a mais de 80 km por hora mudou definitivamente a vida do empresário paranaense Rogério Lacerda César. Após ser arremessado por quase 100 metros no asfalto, Rogério sobreviveu à colisão. Ele afirma que foi despertado espiritualmente com o acidente. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal, você acompanha este testemunho que impactou o Paraná. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Estude neste trimestre as lições bíblicas CPAD com o tema A Humildade de Cristo como exemplo para a igreja, comentadas pelo pastor Elienay Cabral. Lições bíblicas, disponíveis nos tamanhos pequeno e grande. Leve também estudos edificantes para toda a família. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, discipulado. O currículo de escola dominical da CPAD é cuidadosamente elaborado de acordo com cada faixa etária. Cada fase contém seu conteúdo didático desde os primeiros meses de vida até a fase adulta. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. O salmista afirma que escondeu a palavra de Deus no seu coração para não pecar. Ele registrou no Salmo 119, versículo 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Vamos aprendê-los agora com o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Com vocês, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Quando você lê na Bíblia, meu querido companheiro, a manifestação do Espírito Santo na vida dos patriarcas. No capítulo 20, versículo 7 do livro do Gênesis. Quem quiser me ajudar a ler, eu aceito, por gentileza. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Muito obrigado. Meus irmãos, aqui é um texto que fala sobre uma particularidade da vida de Abraão, mas o que eu queria pontificar aqui com vocês, irmãos, é que a revelação de Deus, amados, aquele que estava intencionado a surrupiar a mulher de Abraão, irmãos, foi dada por Deus. A Bíblia diz que ele revelou que ele era um profeta de Deus, mas quem revelou? A ação do Espírito Santo, amados, na vida de Abraão. Este homem, irmãos, teve, na verdade, uma atuação manifestada pelo Espírito Santo na sua vida, irmãos. Quando você estuda cautelosamente a biografia de Abraão, irmãos, nós iremos verificar que este homem, na verdade, andava na inteira direção de Deus. Mas a manifestação de Deus, através do seu Espírito, irmãos, era uma verdade na vida de Abraão. Olhem, meus queridos irmãos, não vamos tecer, não temos muito tempo para isto, mas vocês conhecem muito bem a biografia de Abraão. Ele era um homem que confiava tanto na ação de Deus, através do seu Espírito na sua vida, irmãos, que os bens materiais que podiam chegar às mãos de Abraão, quem sabe até em alguns momentos de vantagem, Abraão abria mão. Quando seu sobrinho Ló, que estava criando uma dificuldade para ele,
A Bíblia diz que ele estava lá numa nesga de terra por nome Ai, e não era muito grande. E Deus abençoou o patrimônio de Abraão. Possuía muito gado, muitas ovelhas, muitos camelos, porque antigamente, irmãos, a riqueza de uma pessoa não era como hoje, fulano tem 10 fazendas, não sei quantos apartamentos, não sei quantos prédios e tal, era em animais. Pois bem, mas Deus também abençoou o Ló por causa do Abraão. Mas como a terra que eles estavam era estreita, não havia muito campo para todo o gado, os pastores começaram a se desentender por causa de espaço. Mas, meus irmãos, mas o Abraão chegou e disse: meu filho, vem cá, meu sobrinho, vem cá. Olha, irmãos somos, não vamos ficar brigando por causa de terra. Meu filho, é o seguinte: está aí tudo diante dos seus olhos, escolha o que você quer. Escolha, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Não tem problema nenhum. Irmãos, ter um olhar na direção de Deus é uma vitória certa para o caminho de todos nós. Como é bom quando um pai de família aprende a esperar na direção do Espírito Santo na sua vida. Algumas vezes, irmãos, não fala no momento que nós queremos, porque ele não é nosso empregado, ele é o nosso patrão. Aleluia. Então ele fala quando ele quer. Mas quando ele quer, no seu tempo determinado, Deus fala, porque ele é vivo e poderoso. Aleluia. Deixa eu contar para vocês aqui uma pequena experiência, isto minha, particular. Eu, irmãos, passei eu tenho, no Belém, onde eu estou como pastor, irmãos, eu estou lá há 54 anos. Pois bem, irmãos, eu sentei na cadeira número 3 por um tempo muito grande, 10 anos. Depois achou Deus, por sua bondade, me colocar na cadeira de número 2. Eu passei mais 7 anos e 4 meses. Quando eu era o vice-presidente da igreja em São Paulo, um dia o meu pastor, irmão Cícero, me chamou e disse: Wellington, me ajude em oração. Nós estamos com a igreja, eu vou dizer o nome da igreja, porque ela existe, é abençoada, a igreja em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na época era só Mato Grosso. E ele disse: olha, nós estamos sem pastor, ora, para que Deus nos mostre quem é o pastor que vai para lá. Eu falei: está bem, moço, vamos orar. Ele foi orar, eu fui também. Passados uns dias, eu estava orando pela madrugada, irmãos, e eu senti como alguém chegou ao meu lado, encostou aqui no meu ombro, não falou ao tímpano, falou ao coração. Ele disse: o pastor para a cidade de Campo Grande é disso novo, é fulano de tal. Irmãos, com aquela voz do Espírito Santo, irmãos, veio uma paz, uma alegria, um gozo na minha alma. Eu fiquei orando com pressa que o dia amanhecesse. Logo que clareou, eu tomei um café de pressa e fui para o Belém. Cheguei lá um tanto cedo, mas cheguei e encontrei o irmão Cícero. E o velhinho foi, me deu a mão, disse: pastor, irmão Cícero. Depois, quando ele olhou para mim e disse: o que foi que Deus lhe mostrou esta madrugada? Aleluia. E eu lhe disse: mas como é que o senhor sabe que Deus me mostrou? Ele disse: porque ele me disse que tinha te falado, Zé Wellington. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo ainda fala. Aleluia. Glória a Deus. Quando você lê capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, irmãos, aqui não foi só nos dias apostólicos, não. O nosso Deus é aquele da igreja primitiva. Quando você ora e jejua, busca e pede, o Espírito Santo se manifesta e fala: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados, na direção do Espírito, irmãos, o Abraão, irmãos, olha parece que naquele instante, diante dos olhos do Ló, a grande vantagem era a campina verdejante. O resto era mato, era caatinga, por assim dizer. Porém, amados, com a bênção de Deus, aonde o Espírito Santo falar, pode assumir, porque ele vai lhe abençoar. Bendito o nome do Senhor. Pode ser a terra mais seca, irmãos, vai virar um jardim. Pode ser uma pequena igreja, mas se o Espírito Santo me colocou lá, esta igreja
crescer, porque a igreja cresce pelo trabalho que o Espírito Santo faz através de você, quando estamos na sua inteira direção. Aleluia! E que coisa linda, irmãos, é quando o Espírito Santo fala e nós estamos na inteira direção de Deus. Amém. Realmente essa mensagem do pastor José Wellington foi um estímulo para mim e tenho certeza que para você também. Como é bom quando nós estamos sob a direção do Espírito Santo. Bem, isso não nos garante a isenção de percalços, porém nos dá a garantia de que o Senhor estará conosco sempre, não é mesmo? Uma ferramenta para descobrir, entender e aplicar as maravilhosas verdades bíblicas. Guia Cristão de Leitura da Bíblia. Todos os recursos para estudar a Bíblia em um só lugar. Uma combinação de gráficos, tabelas, ilustrações, divididos em 6 seções. Quem era o homem chamado Jesus? Panorama geral de cada livro. As verdades essenciais da Bíblia. Conselhos práticos e estudos. Como trabalhar com a mensagem. Dicionários, lugares e passagens essenciais. Guia Cristão de Leitura da Bíblia. Um produto com a qualidade CPAD. Você seria capaz de imaginar a dimensão do amor de Deus? No movimento pentecostal de hoje, nós vamos conhecer o testemunho de Rogério Lacerda. O relato do livramento que Deus deu a ele é impressionante. Jorge de Andrade, como foi essa história? Carla, Rogério Lacerda César é um empresário em Londrina. Homem bem-sucedido, ele sempre gostou de aventura, até que um trágico acidente mudou o curso de sua vida. Rogério Lacerda César tem 40 anos. Ele sempre admirou esportes de ação. Para Roger, como é conhecido em Londrina, a combinação de aventura, motores potentes e velocidade sempre fez a adrenalina alcançar altos níveis nele. O início da carreira foi bem simples. Em 1994, a pequena borracharia na Vila Casone logo transformou-se num negócio próspero na área de pneus, rodas e tuning. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus já há 14 anos, desde quando me casei e construí a minha empresa, comecei a empresa, né, muito pequenininha. E Deus foi me abençoando muito. E sempre eu tive ligado na igreja, no coral, ajudava assim, os trabalhos evangelísticos. Mas chegou um certo momento que o dinheiro, os bens materiais começaram a subir na minha cabeça. Mas eu não deixei de ir na igreja. Eu tinha aquela convicção que se eu estivesse na igreja e fazendo o que eu estava fazendo, Deus ia estar me abençoando. Mas eu não percebi que eu estava esfriando na fé. O comportamento de Rogério começou a mudar em função das aventuras.
A esposa sentiu o distanciamento do marido. Ele estava dando valor mais assim, sabe, nos amigos, ele não estava dando tanto valor na família, né? Antes ele nunca foi de chegar tarde em casa, aí ele de quinta-feira ele começou a chegar de madrugada, coisa que ele não fazia antes. Todos os sábados, Rogério se reunia com os amigos para viajar de moto até Maringá. Acabei comprando um capacete muito bom. Tinha comprado um protetor de coluna, que eu nunca tinha usado protetor de coluna. E Deus já começou a preparar daí já. A viagem do dia 12 de março de 2007 mudou a vida de Rogério para sempre. Não vi esse carro porque era uma reta, né? E esse carro estava vindo de frente. Eu nunca imaginava que esse carro ia virar, fazer uma conversão numa reta. Era uma pista de tartaruguinhas, uma faixa contínua, de forma alguma poderia fazer ultrapassagem e uma conversão. Foi nesse momento, eu não vi, eu bati nesse carro, o meu corpo foi arremessado 92 metros por cima do carro. A moto ela partiu em 3 partes, a parte dianteira ela escapou, foi numa banca que tinha do lado, quase pegou uma outra pessoa que estava lá. O motor, a parte traseira, foi arremessado uns 10 metros para frente do meu corpo, caiu dentro de uma valeta, um buraco do lado da pista. Com o impacto violento, os amigos de Rogério ficaram chocados. Coube ao empresário Jorge Dantas transmitir a notícia ruim. Acompanhei ele todo o período que ele ficou lá dentro, desde a hora que foi suturar ele, foi cortar o macacão, pedir autorização. Ele estava bem, pediu para mim pegar na mão dele, peguei, pega nas duas. Peguei, não queria contar para ele, que tinha perdido um braço já. Falou, pega na outra, não estou sentindo você pegar na outra. Eu falei, então seja forte, aperta minha mão com Deus, você perdeu um braço, mas você não perdeu a vida, você está bem. Ele encheu os olhos de lágrimas, emudeceu, não chorou em momento algum, não reclamou de dor em momento algum, parece que Deus veio e anestesiou ele. Incrível. Rogério acredita que a presença de 3 médicos no dia do acidente é uma provisão divina. E nesse dia, 3 médicos que nunca tinham andado com a gente tinha um grupo meio fechado, né? Os bikers. E esses médicos, eles resolveram ir junto. Eles estancaram as vias do meu braço, que o meu braço foi arrancado na hora, na coluna do carro. A minha perna não foi arrancada, mas ela ficou pendurada só pela pele, né? Ela estava virada de lado, assim. Então, uma situação muito difícil. E aí, os 3 médicos me socorrendo, eu perdi mais da metade do meu sangue. Eu tomei 10 frascos de sangue. Então, foi uma coisa assim, por Deus. Deus preparou os médicos, eles me socorreram lá na hora, né? Rogério perdeu um braço e uma perna. O grave acidente em uma rodovia paranaense teve uma ampla repercussão na imprensa local. O empresário sempre foi um homem de fé. Ele afirma que Deus cuidou dele. E graças a Deus foi feito os exames de ultrassom, de raio-x, e nada tinha acontecido na minha coluna. Eu uso aparelho na boca, não tinha feito nada na minha boca, no braço direito, a perna direita, nada. No hospital houve informação que ele não sairia com vida, porque a gravidade era muito grande. Todavia, a igreja entrou em oração, houve muitas intercessões e Deus o restabeleceu. Após 3 dias na UTI, Rogério voltou a si. Ele percebeu que havia perdido um braço e uma perna. Ainda assim, ficou alegre, porque viu a realização do que Deus já havia revelado. E eu olhei para o meu braço e para a minha perna e uma lágrima correu. Uma lágrima de alegria. Eu tinha visto, não sei se foi antes, depois, Deus tinha me dado uma visão que eu ia estar contando meu testemunho na igreja, Assembleia de Deus. Ela ia estar ornamentada com flores, e meus amigos iam estar lá, e a igreja lotada, e eu ia estar contando esse testemunho do meu acidente, do livramento que Deus me deu. Então isso aí me comoveu muito. Ele usou esse acidente para canalizar um culto aqui na Igreja Central, onde houve um culto de ação de graças. Ele chamou muita gente da cidade, conhecidos, amigos, vizinhos, e nesse culto ele deu testemunho em detalhes. E uma frase que ele usou, marcou muito, ele disse assim, ó, eu perdi um braço, perdi uma perna, mas ganhei a vida. Com o acidente, o empresário de origem islâmica, Omar Zabian, ficou mais próximo de Rogério. Os dois celebram uma amizade.
entrei na UTI, conversei bastante com ele e disse: Roger, ontem você nos deu um grande susto, mas hoje você deu para mim uma grande vitória, a sua vida. Começou a me ajudar muito, ele carregava eu ali na escada, ele pegava no colo, ele começou a ir na igreja comigo. E até hoje ele tem ido na igreja comigo, ele teve uma mudança muito grande na vida dele. A esposa dele mesmo me fala, os filhos. O Roger prova por A mais B que a vida dele realmente mudou. Deus hoje entrou na vida dele, trazendo inclusive mais forças espirituais, não só para mim, para como todos os amigos, todas as pessoas que estão presentes com ele. O testemunho da atuação divina em favor da preservação da vida de Rogério gerou gratidão e despertamento em muitas vidas, inclusive na família. Eu sou o filho mais velho e eu estou muito agradecido a Deus e que eu aprendi com isso que a força de vontade é maior. Nossa, eu mudei também, assim, os princípios, assim, sabe? Dar valor em outras coisas, assim, a gente começa a ver a vida de outra forma. Eu dava o meu dízimo, eu ajudava, eu estava achando que com isso aí eu estava comprando, sabe, as bênçãos de Deus, né? As promessas de Deus, a prosperidade que Deus estava me prosperando muito, né? Realmente Deus me abençoou muito, mas chegou uma hora que ele teve que dar um puxãozinho de orelha em mim. Eu aprendi com isso aí que a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser família, né? Nós temos que ter aquele amor na família, nos filhos, esposa, né? E quando a gente for fazer a obra de Deus, a gente tem que fazer bem feito. Mas tudo que eu digo para você foi Deus. Não tem outra explicação. Se tem alguém que não acredita em Deus, dá uma olhada nele e pode acreditar. Quem vê o carro, quem viu a moto, quem vê as fotos, fala que não sobreviveria nunca. E a força que ele está tendo é Deus também. Eu não teria a mesma força. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. De Londrina, Jorge de Andrade para o Movimento Pentecostal. Amém. O que é a alegria do Senhor, né? Jesus foi lá, tirou esse irmão de um acidente terrível e você vê que mesmo sem 2 membros do seu corpo, o braço, a perna, ele está alegre, glorificando ao Senhor com a sua família. Só Jesus para fazer isso na vida de uma pessoa. A alegria do Senhor é a nossa força. E você já sabe, sábado que vem nós estaremos de volta com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.